6h18, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E a nova distribuidora de energia elétrica do estado pretende investir mais de 2 bilhões no serviço de abastecimento. Entre as melhorias, deve ser feita a extensão da rede e a criação de outras subestações. Com a privatização do serviço, a nova empresa assume a gestão do setor no estado para os próximos 30 anos. Durante a coletiva, a direção prometeu investir 2,7 bilhões de reais em melhorias na rede de energia elétrica em todo o Amazonas, como a extensão de abastecimento nos municípios e a criação de novas linhas e subestações. E boa parte desses investimentos ele vai substituir o consumo de óleo diesel pela interligação. Quando se fala em Itacoatiara, quando fala das subestações, quando fala em Itapiranga, Silves e assim por diante, nós estamos eliminando uma parte do custo do combustível. Outro desafio é pagar as dívidas da antiga companhia, que não teve o valor exato revelado, e também combater as ligações clandestinas nas áreas de invasão. Ao todo, 119 pontos já foram mapeados e devem ser desligados. A redução de perdas, a redução de invasão à nossa rede de energia, que provoca as pequenas interrupções. A maioria delas são provocadas por conexões clandestinas na rede da empresa. Já com relação a um possível aumento da tarifa do serviço, devido às intervenções, a empresa garantiu aos consumidores que não há previsão até o momento. Quem determina a tarifa é a ANEEL. A ANEEL depura os custos, depura quanto vai ser os preços. A distribuidora simplesmente não tem gerência sobre isso. A indústria do Amazonas cresceu no primeiro trimestre deste ano. Foi o 5º melhor desempenho do país, superando inclusive o estado de São Paulo. O crescimento foi puxado pelo polo de duas rodas, setor que nos últimos anos teve resultados negativos. Mas este ano, o aumento de 22,4% na produção alavancou os bons resultados. Quanto mais emprego, mais dinheiro circulando, maior consumo e nós fazemos essa roda girar no ciclo virtuoso. Hoje o nível de desemprego ainda é muito alto, e isso traz uma reticência ao consumo e isso traz os índices que a gente vê nos outros produtos que não foram tão positivos quanto a motocicleta, por exemplo. Entre os setores que tiveram resultados negativos estão os de fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, além da indústria fonográfica. O segmento caiu quase pela metade. Se nós não atentarmos para isso, e eu falo, é a necessidade que temos de aprovar novos PPBs para atrairmos novos produtos, para se somarem a isso que é feito aqui e podermos minimizar o impacto da inovação tecnológica. Apesar do crescimento da indústria aqui no Amazonas, a Zona Franca de Manaus passa por um momento de incertezas com atrasos na aprovação dos PPBs. É que, recentemente, o Ministério da Economia publicou uma proposta de alteração nos processos produtivos básicos, o que colocaria em risco a competitividade de alguns segmentos do polo industrial. Tem PPBs que demoram 1 ano e meio para serem aprovados. Ou seja, a empresa tem um produto inovador para ser lançado, um produto que não é fabricado no país ou não é fabricado aqui. Por essa demora, você perde um momento de mercado e a empresa perde interesse também em investir. O governador Wilson Lima disse que o governo tem se reunido com a bancada amazonense para que a proposta não prejudique a Zona Franca de Manaus. Agora, as expectativas estão voltadas para uma nova reunião com o governo federal, marcada para esta terça-feira. Desta vez, com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Hoje, inclusive, o nosso secretário de Fazenda está reunido com o secretário da Indústria e Comércio, Caio Megali, para que se encontre uma forma de não comprometer a competitividade dessas empresas aqui. E, na sequência, o nosso pessoal deve reunir com a bancada do Amazonas, que participa de uma audiência com o ministro Onyx Lorenzoni. E faltam 15 dias para encerrar o prazo de envio da declaração do imposto de renda. Mais da metade dos amazonenses ainda não enviou os dados à Receita Federal. E para quem declara dependentes, é preciso atenção, pois houve mudança na hora de preencher o documento.
2 semanas para o fim do prazo de entrega das declarações do Imposto de Renda de 2019 e apenas 40% dos contribuintes amazonenses enviaram os dados à Receita Federal. Dos 300 mil contribuintes que precisam fazer a declaração este ano aqui no estado, apenas 125 mil já estão em dia com a Receita Federal. Segundo este auditor fiscal, os números ainda estão dentro do esperado pelo órgão para este período. Quem se antecipa nas declarações geralmente espera receber a restituição do imposto logo nos primeiros lotes. Então isso costuma incentivar o contribuinte a apresentar logo, para que ele busque se posicionar nos primeiros lotes de restituição que vem a partir do mês de junho, até dezembro. Este ano, a única alteração no preenchimento das informações é para os contribuintes que declaram dependentes. Além do próprio site da Receita, o envio de dados também pode ser feito por aplicativo. Quando o contribuinte for inserir algum dependente na sua declaração, está sendo exigido esse ano a informação do CPF independentemente da idade, Então, mesmo um filho, por exemplo, que nasceu, que tem poucos meses, nasceu recentemente, vai precisar ser informado o CPF para ele. Já para aqueles que perderam o prazo, a multa é de 1% ao mês sobre o imposto devido e o valor mínimo é de R$ 165,74. Isso pode acarretar restrições no cadastro no CPF, Cada vez mais o CPF tem sido um cadastro que impacta a vida do contribuinte em diversas atividades, em diversos segmentos. Então, é importante ressaltar isso, que busque evitar essas restrições, porque pode trazer transtornos para a vida do contribuinte. Os contribuintes têm até às 23h59 da noite do dia 30 de abril para enviar a declaração. Família e escola devem estar unidas para otimizar o processo de aprendizagem dos alunos desde pequenos. Isso influencia na formação de forma integral. Uma escola aqui em Manaus é um exemplo dessa busca pela aproximação dos pais de crianças que estão começando a vida escolar na instituição. O acompanhamento da vida escolar dos filhos exige responsabilidade. A supervisão tem sido discutida nas instituições. A parceria instituição e pais precisa ser feita logo no início, quando as crianças entram para a rede de ensino. Cerca de 40% dos pais acompanham os estudantes. O número é baixo e, com o passar do tempo, quanto maior a série, menor é a assistência. As informações são dessa pedagoga. A maioria dos pais da educação, eles não tiveram isso, Então, por algum momento, eles se perderam. E como eles não tiveram isso, eles não sabem a importância de dar. Então, é isso que a gente, começando a trabalhar na educação infantil e na época da transição, que eles cheguem no Fundamental 1, tenha esse acompanhamento, seja realizado o trabalho, continuando na educação infantil, para que eles tenham essa visão, que não, eu preciso acompanhar a vida escolar do meu filho. Então, se a gente está 40%, quem sabe daqui a 1 ano, 2 anos, a gente chegar aos 80%, aos 90%, ou até mesmo 100%, Vamos ser assim, pensar positivo. Foi a partir de um workshop que a parceria cresceu. A reunião deu tão certo que foi solicitado que os próximos encontros tivessem o mesmo formato. A escola ela tem um projeto denominado Família na Colmeia. Então, essa é uma das ações desse projeto denominado Família na Colmeia. E esse ano também, a nossa secretaria, nós estamos trabalhando com o tema, Família e Escola, todos responsáveis uns pelos outros. Então, a gente conseguiu unir essas ações, e montar esse workshop, chamando a família a participar da vida escolar da sua criança. Eles tiveram um dia de aluno, experimentaram cada passo que os
os filhos vivem na rotina de estudo. E o workshop ele foi muito proveitoso, tanto é que a fala de pais que desejam que as nossas próximas reuniões sejam nesse formato, não aquela reunião, né, chata, com cobranças. Então, nesse momento, eu acho que o Semeia-Belém a gente caminha com quebra de paradigmas mesmo, de uma mudança de mentalidade, tanto da escola quanto da nossa comunidade escolar. O maior desafio é explicar para os pais que a educação infantil é a base para o futuro. O objetivo maior do nosso projeto, né, da nossa ação, é trazer esse pai para dentro da escola para que ele saiba como é que se trabalha a educação infantil, né, chamando esse pai à responsabilidade do acompanhamento escolar da sua criança, não só na educação infantil, lógico, na educação infantil por ser a primeira etapa, mas que futuramente ele consiga estar acompanhando, quem sabe, até a universidade. É isso que a gente quer, né? São diversos os benefícios da proximidade entre família e escola. Um dos principais é oferecer às crianças boas condições de aprendizagem e desenvolvimento. Os dois fatores juntos colaboram para o crescimento saudável das crianças no meio escolar. Esses pais já se conscientizaram sobre a importância do acompanhamento. Vívia acredita na proposta da aproximação e não larga a mão de saber tudo o que acontece com a filha. O workshop veio para agregar mais ainda, porque até então eu não sabia a rotina dela dentro da escola. E com o workshop a professora explicou tudo, tanto a gestora, a professora, nos deu uma luz, mostrou como a criança age aqui dentro, a rotina dela. E assim em casa a gente pode agregar ainda mais. A Gildo defende que a educação vem de casa e a escola serve apenas para complementar o ensino. Sim, em casa que começa toda a base da educação, né? Se nós, como pais, reforçar a educação em casa, ensinar nossos filhos que ele tem e vir para a escola, não somente para estudar, mas também o dever de obedecer os professores e a regra que a escola oferece, né? Ele vai se tornar um cidadão melhor. Suzy sabe que não adianta passar a responsabilidade para outras pessoas. É ela quem deve assumir os cuidados. A responsabilidade dos nossos filhos não devem ser passadas para vizinhos. É muito difícil entender como um pai ainda consegue deixar os seus filhos irem sós para a escola ou com alguém que não seja da família. Eu passei por um constrangimento dentro da sala, não comigo, mas com outra mãe, que não pôde estar na sala de aula para uma reunião e simplesmente foi a vizinha. E a professora falou, infelizmente eu não posso passar para você aquilo que eu posso passar para a mãe da criança. Camila é a mãe que inspira toda a classe. A filha foi diagnosticada com hidrocefalia. Mesmo em meio às dificuldades, não cansa de acompanhar o aprendizado. A presença dos pais é muito importante na vida da criança na escola. E nessa escola, assim, eu aprendi muito com as crianças, porque a criança, ela inclui. Tá aí o verdadeiro significado da palavra inclusão, né? A gente chegar numa escola onde começa pelas crianças, a diretoria, todo o corpo docente da escola. Então, é muito importante a nossa presença, né? A presença que influencia no futuro. Filhos acompanhados de maneira integral e pais realizados. Quando se fala em educação hoje em dia, não se fala mais da educação, vamos ensinar matemática, vamos ensinar ciência. Ela fala na educação integral, que a escola está preocupada em preparar a criança para a vida, né? E chegou a hora de falar sobre emprego e tem 60 vagas disponíveis nessa terça-feira. A Tamires Cleice ao vivo vai trazer todos os detalhes para a gente. Olá, Tamires, muito bom dia para você. O que você destaca hoje para quem está fora do mercado de trabalho ou para quem está querendo um outro emprego, né? Quer mudar de função de repente? Muito bom dia. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar. Olha, você disse 60 vagas,
pouco menos, né, do que a gente vem mostrando aqui há algumas semanas. E isso eu acho que é uma notícia boa, assim, na minha opinião, porque algumas dessas vagas já foram preenchidas. Você lembra que a gente sempre vinha comentando sobre as vagas para técnico de enfermagem, inclusive para PCD? Hoje não tem, o Cine Amazonas não oferece mais essas vagas de técnico de enfermagem para PCD e tem só uma vaga para não PCD. Isso quer dizer, então, que muita gente conseguiu um emprego. Então, é só realmente ir lá no Cine Manaus, no Cine Amazonas, desculpa, onde essas vagas estão sendo oferecidas, porque sim, tem a oportunidade de conseguir uma vaga de emprego. Basta você organizar os seus documentos, colocar o seu currículo atualizado, colocar tudo que você acumulou ao longo da vida de certificado dentro de uma pasta e ir lá no Cine Amazonas para realmente para você fazer parte desse cadastro e que você possa um dia talvez ser chamado para uma dessas vagas, como algumas pessoas já foram, inclusive, nos últimos dias. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês algumas das vagas que estão disponíveis no Cine Amazonas, aquele que fica na Djalma Batista, ali próximo do Amazonas Shopping, na Galeria Mais, na sede da CETRAB. Então, vamos lá ver o que tem ali no Cine Amazonas. Tem 3 vagas para chefe de cozinha júnior e esse daqui precisa do ensino superior completo. Tem 2 vagas para gerente administrativo e financeiro, tem vaga para cozinheiro industrial, tem 3 vagas para auxiliar de cozinha, tem auxiliar de serviços gerais, atendente de lanchonete, vendedor de livros, zelador de condomínio, pedreiro, pastilheiro. Tem ainda eletricista de veículos, alinhador de veículos, mecânico de automóveis, costureira em geral. E aí, olha, a vaga de técnico de enfermagem tem apenas uma e essa daqui precisa do ensino técnico também e além do ensino médio, tá? Auxiliar de manutenção, 4 vagas e tem ainda 4 vagas para auxiliar de manutenção em uma outra empresa. Já para as pessoas com deficiência, tem também algumas vagas disponíveis. Tem uma vaga para motorista de caminhão, auxiliar administrativo, 5 vagas para auxiliar de produção, 2 vagas para operador de máquina, 5 vagas para ajudante de depósito. Lembrando que pessoas com deficiência, para concorrer a uma dessas vagas, né, exclusivas para esse público, precisa levar o laudo médico atestando o tipo de deficiência que tem, além, é claro, de todos os outros documentos que todo mundo precisa levar. O CPF, o RG, comprovante de residência, certificado de reservista no caso dos homens, todo mundo tem que levar ainda a carteira de trabalho com o PIS e os documentos que comprovem aquilo que você colocou no currículo vitae, né? Então você coloca os seus diplomas do ensino médio, ensino técnico, ensino superior, o que você já tiver feito. E se você não tiver feito uma, é sempre bom dar uma olhada no site da Centep, que é o site do Cine Manaus, que lá tem algumas oportunidades, de vez em quando aparecem algumas oportunidades de qualificação, que é sempre muito bem-vinda no mercado de trabalho. O site da Centep é o centep.manaus.am.gov.br. Lá também é possível que você acompanhe as vagas disponibilizadas no Cine Manaus. Cine Manaus é aquele que tem 2 sedes, uma ali na Constantino Neri e outra que fica ali no Jorge Teixeira, no Shopping T4, ali próximo do Terminal 4, no Shopping Felipe Dal. O horário de funcionamento do Cine Manaus, das 2 sedes, é das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde e você não precisa chegar antes para pegar uma senha. Já no Cine Amazonas, aquele que fica na Djalma Batista, você precisa chegar um pouco antes, às 7 horas da manhã, por aí, para pegar uma senha e aí você começa a ser atendido a partir das 8 horas da manhã e o atendimento segue até as 5 horas da tarde. Se você já foi faz um tempinho, é sempre bom voltar lá e atualizar o seu cadastro para ver se não tem nada errado, se você de repente mudou de endereço, para que você possa realmente concorrer a uma dessas vagas. E claro, a gente já deseja uma boa sorte para quem vai sair de casa daqui a pouquinho para procurar uma vaga de emprego. A gente sabe que tem muita gente procurando mesmo, né, Adriane? Com certeza. E você deu uma dica importante, que é a questão de verificar se mudou o seu endereço. Porque às vezes o empregador, ele escolhe um funcionário que mora no bairro em que a empresa está alojada ou pelo menos na mesma zona. Então, se você teve essa alteração de endereço, é importante atualizar também os dados junto ao Cine para que isso facilite a sua vida ou que não seja um complicador, porque de repente você é contratado, chegou ou começou a fazer a entrevista, chegou lá, não mora mais naquele endereço e já é um empecilho, né? Porque a gente passa muito tempo no trânsito na cidade. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. Até daqui a pouco. E agora tem uma informação de trânsito para você, publicada no Twitter do Manaus Trans. Vamos acompanhar.
A Avenida Cosme Ferreira, rotatória do Coroado, um acidente com danos materiais envolvendo um caminhão e um carro. Agentes de trânsito já estão no local para a liberação da via, mas de qualquer forma causa uma certa lentidão. Para quem está observando a imagem agora, do lado direito do vídeo é para quem segue para a Avenida Efigênio Salles, V8. Do lado aqui esquerdo é quem segue ali o fluxo normal da rotatória, né, da Bola do Coroado. Quando há uma lentidão no trânsito em uma das vias que compõem o Complexo Viário Gilberto Mestrinho, geralmente isso afeta tanto a Efigênio Salles quanto a Rodrigo Otávio, a Avenida André Araújo e também a Alameda Cosme Ferreira, que nesse momento deve ser uma das ruas mais complicadas. E quando complica a Alameda Cosme Ferreira, complica também a saída da Avenida das Torres, para quem vem da zona centro-sul ou quem sai da zona norte da cidade pela Avenida das Torres nesse exato momento. E agora a gente vai para o intervalo e na volta vamos trazer detalhes dos convocados da Suzan. Tem ainda o início das cirurgias eletivas do Delfim Aziz e tudo sobre o feirão do pescado, para quem não dispensa peixe na Semana Santa. Eu volto já já.